Olá, bom dia, nobres estudiosos, alunos. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus. Que estamos para mais um vídeo, para mais uma aula de número 7 da turma de número 3 do curso de diáconos, da diaconia. E a nossa matéria, a nossa disciplina é a responsabilidade social. E nós vamos gravar em 2 vídeos, cada um com 10 minutos de duração. O nosso texto de referência, texto bíblico, que embasa a nossa palavra, está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 13. E o tema da nossa lição, da nossa aula é responsabilidade social e acepção de pessoas. Um dos principais empecilhos para a prática da responsabilidade social, biblicamente falando, conforme o apóstolo diz, é a acepção de pessoas, ou seja, se desejar, se dispor para ajudar e auxiliar uns aos outros, não pode haver essa contradição. Dentro da responsabilidade social, não pode haver acepção de pessoa. Já visto que, conforme o apóstolo diz, é um pecado contra Deus. Então, se querer promover o bem-estar social apenas em grupos exclusivos, não conseguirá você praticar uma responsabilidade dentro da palavra de Deus. Eu já peço os nobres alunos que você leia esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Tiago, e também eu peço aos nobres alunos que você estude o livro, estude essa aula com muita precisão e com muita cautela e meditação. Isso com certeza vai fazer toda a diferença. Então, é por isso que essa aula ela vai tratar da contradição entre responsabilidade social e a acepção de pessoas. No capítulo 2 aqui, Tiago então ele faz uma exortação bem clara na palavra de Deus quanto à exortação, ele nos exorta quanto à acepção de pessoas entre cristãos, entre os cristãos que praticam e vivem o cristianismo. Nós aprendemos nessa carta que a prática da palavra de Deus não deixa sequer espaço. Nós cristãos, nós que vivemos o cristianismo na sua autenticidade, nós temos que aprender que jamais devemos praticar essas ações pecaminosas que é a acepção de pessoa. Então nós aprendemos nessa carta aqui que a prática de acepção não deixa nenhum espaço para admitir trato diferenciado, favoritismo no culto da igreja ou mesmo para alguém que tem uma posição em relação a tratar pessoas em relação à sua posição econômica, social, cultural, ou etc. O irmão, por ser economicamente melhor e a um irmão pobre, deve ser tratado igualmente. Não pode haver essa contradição. Então nós vamos aprender aqui com Tiago essa importância que o cristianismo propõe, a valorização do ser humano sem favoritismo, sem diferenciar, sem fazer distinção.
não pode haver distinção. Haja visto que eu e você somos iguais, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, somos iguais. E esse mesmo sentimento tem que ser tratado, tem que ser exposto e levado em consideração a outros. Ainda, às vezes, há aqueles que tratam as pessoas com parcialidade. E não pode ser assim. Está errado. É exatamente sobre essas questões aqui que o apóstolo Tiago, ele escreveu advertindo os cristãos sobre essa prática pecaminosa de considerar alguns superiores, não é, aos outros, menosprezando os menos favorecidos. É radicalmente condenada essa prática por Jesus. E nós aprendemos aqui nessa aula sobre o perigo do favoritismo. O perigo do favoritismo. A acepção de pessoa, como o apóstolo propôs e mostrou, que é um pecado contra Deus e contra o nosso próximo, e também contra a própria dignidade humana. Ninguém deve, ninguém merece ser menosprezado, ninguém pode menosprezar. Um membro da igreja não pode jamais ser tratado diferenciado. Para Deus tem o mesmo valor. Para Deus é a mesma medida. É o mesmo nível. Isso é importante. Jesus veio para o grego, para o judeu. Sim, ele veio para o rico, para o pobre, para o grande, para o pequeno, para o sábio, para o leigo. Jesus veio para todos. Então a salvação, ela abrange todos os níveis, independente de classe social, cultural, profissional, econômica, tudo para Deus é igual. Então, o perigo do favoritismo é um grande perigo para o cristão, para o obreiro, para a obreira, é tentar enxergar ou querer enxergar, favorecer um em detrimento ao outro. Favoritismo a um que economicamente é melhor em relação a outro. Então, a igreja é o corpo de Cristo, e nesse caso, somos todos iguais. Douglas, que é um erudito, um grande estudioso, professor da Palavra de Deus, ele diz que ele compreende que um favoritismo é o quê? É algo baseado em aspectos externos e incompatível com a fé naquele que veio derrubar as barreiras de nacionalidade, raça, classe, gênero ou religião. O apóstolo Paulo diz que na igreja, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou nem incircuncisão, bárbaro ou cito, jamais pode haver distinção, porque ele diz no Colossenses 3 e versículo 11, tudo, mas Cristo é tudo e em todos. Então não pode ter essa diferença, não há diferenciação. Então, portanto, concluindo esse primeiro vídeo, o favoritismo é um comportamento incompatível com a fé cristã, para os cristãos, não deve haver. Então, no versículo 1, Tiago então nos ensina que o valor das pessoas não está em suas posses, em seu dinheiro, em suas economias, porque Deus não privilegia seus filhos em razão de suas posses. A visão do cristão é o quê? Deve ser a mesma, e é necessário honrar os pobres da igreja. Que coisa linda isso aí. Que Deus abençoe. Nós vamos aprender sobre razões para evitar a parcialidade. No próximo vídeo, me aguarda para o próximo e último vídeo. Que Deus te abençoe. Medita nisso aí, e que a graça do Senhor nos dará grande e forte orientação quanto viver do obreiro e do cristão. Que Deus abençoe abundantemente. Vamos passar logo após agora para o próximo vídeo. Até!